tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos rezando a palavra de Deus e deixar que esta palavra seja esse norte que nos conduz e que nos faz estar sempre voltado para nosso bom Deus. Comecemos o nosso dia na positividade, na presença de Deus, na atitude de quem agradece e de quem louva a Deus. Louva por tantas maravilhas que Ele nos concede, mas especialmente pelo dom da vida, que Deus nos concede com tanto zelo, e que nós precisamos estar sempre nessa atitude de agradecimento, de gratidão, porque Deus nos dá, com tanto amor, este dom precioso chamado vida. A vida só tem sentido se esta está a serviço de Deus e voltada sempre para Deus. Hoje, o evangelho que nos é oferecido nesta terça-feira é Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. É continuidade do Sermão da Montanha, da perícope que ontem nós líamos. Hoje se diz: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, percebamos que Jesus traz hoje mais uma máxima que é própria do Sermão da Montanha, e Jesus hoje traz esta máxima que se dizia na lei do talião: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É claro que aqui esta cláusula da lei antiga era um grande avanço na época. Amar o próximo, amar aqueles que estão ao meu redor, que estão perto de mim, que fazem parte dos meus laços sanguíneos. Que até isso era difícil. E se dizia categoricamente: odiai os vossos inimigos. Sim, esta lei, que era uma lei avançada para o tempo de Jesus, até o tempo de Jesus. Contudo, Jesus vem dizer: esta lei não nos basta. É preciso que avancemos. É preciso que demos passos. E aí diz Jesus, a sua máxima. A máxima de Jesus não é amar o próximo e odiar os inimigos. A máxima de Jesus é: amai os vossos inimigos. Não basta amar de Jesus. É preciso rezar por aqueles que vos perseguem. Sim, esta é a máxima de Jesus. Amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. É este o caminho que nos aponta Jesus. E aí vai dizer Jesus: se assim fizermos, se amarmos os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, assim nos tornaremos filhos do Pai que está nos céus. E por que somente assim que nós nos tornaremos filhos de Deus?
Porque Deus, Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. E aí diz Jesus, explicando o porquê nós não podemos ficar naquela cláusula anterior, amar o próximo e odiar os inimigos. E por que nós precisamos dar passos? Jesus vai dizer, se vocês amam somente aqueles que vos amam, não faz diferença nenhuma. Que recompensa nós podemos esperar? Pois os pecadores fazem isso também, os cobradores de impostos. E se vocês saudam somente aqueles irmãos, aqueles que são os vossos irmãos, o que fazemos de extraordinário? Os pagãos fazem a mesma coisa. E aí, Jesus chega à máxima da máxima que ele apresenta. Ou seja, a sua máxima é amar os vossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Fazendo esse caminho que aqui nos aponta Jesus, reconhecendo que Deus, Ele ama os bons e os maus, faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Esse caminho que nós somos chamados a trilhar, Jesus vai dizer o resultado desse caminho, se tomarmos consciência que Deus é bom para com todos, nós iremos então chegar a uma outra exigência. E essa exigência que nos faz Jesus é: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Só é possível chegar a esta perfeição desejada por Jesus se nós estivermos em comunhão com Deus e automaticamente com os nossos irmãos. Se nós conseguirmos atingir a amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Se nós conseguirmos dar estes passos, nós então estaremos hábeis, prontos para sim ser perfeito, como o nosso Pai do céu é perfeito. A perfeição não é no sentido de ser santo por excelência, mas é no sentido de estar totalmente disposto a servir a Deus, amando os nossos inimigos, rezando por aqueles que nos perseguem. Peçamos hoje esta graça ao nosso bom Deus, neste mundo tão dilacerado de violência que nós vivemos, neste mundo em que se persegue aqueles que fazem o bem, neste mundo que se mata, se cala, tenta calar a boca daqueles que buscam justiça, como é o caso, mais uma vez, aqui hoje trago, daqueles jornalista e aquele indigenista da Amazônia que foi encontrado morto, porque defendia os indígenas, porque defendia a terra, porque defendia a justiça para os povos originários. É preciso que a nossa voz ecoe. É preciso que nos unamos e não deixemos que a voz ou as vozes daquele jornalista e daquele indigenista seja calada. Precisamos continuar gritando para que o nosso mundo, o nosso Brasil, a nossa Amazônia não caia numa anarquia. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,